Cantagalo inicia sua ocupação devido à procura de ouro nos afluentes dos rios Grande, Negro e Macuco, que recortam sua região com garimpeiros originários de Minas Gerais. Mas não foi o ouro de aluvião, e sim o café, que originou sua riqueza rural, os barões do café, a exemplo de Antônio Clemente Pinto, barão de Nova Friburgo. Cantagalo tem belíssimas fazendas históricas, como as fazendas Gavião e Areias, que pertenceu ao barão de Nova Friburgo. A produção do programa Por Dentro da História foi até o Centro de Memória, Pesquisa e Documentação de Cantagalo. Entrevistamos o seu coordenador local, o historiador João Bosco de Paula Bom Cardoso. João, nós estamos aqui no Centro de Memória de Cantagalo. Gostaria que você explicasse para a gente como foi a formação desse Centro de Memória aqui em Cantagalo. O Centro de Memória surgiu há 5 anos atrás e foi uma demanda. Nós estamos aqui num curso de História. Curso de História que é oferecido pela Unirio no Polo CEDERJ de Cantagalo, CEDERJ UAB de Cantagalo. Então, há 5 anos atrás, através de debates acalorados que sempre são feitos aqui por conta da importância da história regional, houve a ideia que veio de tutores, alunos, coordenadores locais, de ter uma visão mais específica sobre a documentação histórica do município. É sabido que o município foi, na verdade, um dos segmentos mais dinâmicos da chamada civilização do café, em termos econômicos, em termos políticos. Então nós nos perguntávamos, onde está esse acervo documental? Esse acervo documental que registra essa importância. E aí, num primeiro momento, há 5 anos atrás, nós ainda estávamos com essa estrutura que temos hoje, estrutura instrumental que temos hoje, nós com pouquíssima estrutura que nos foi legada pela diretora do Polo, com muito esforço, a dona Leila Leite, nós partimos para campo com um pequeno computador, um scanner que não era assim muito adaptado ao trabalho com a documentação, mas nós partimos para campo e quando eu falo nós, são os alunos e os tutores do curso de História, que a Unirio oferece aqui, para dar conta desses acervos históricos documentais de Cantagalo. E aí nós fomos até a Igreja do Santíssimo Sacramento de Cantagalo, que hoje é o Santuário do Santíssimo Sacramento, entramos em contato com o padre nos facultou a entrada e aí nós demos uma olhada em como que estava a situação de conservação dessa documentação, começamos a catalogá-la para saber o que havia ali. Fomos também ao cartório de Cantagalo, só que num primeiro momento nós não tivemos acesso a essa documentação porque nós tivemos que entrar com um processo administrativo para ter acesso. Esse processo administrativo ele foi um pouco demorado, demandou 1 ano e meio de espera. Através desse processo foram feitas exigências ao Centro de Memória que foram cumpridas, exigências de um plano de trabalho com essa documentação, exigências de uma minuta de um convênio para dar conta da documentação. Essas demandas foram atendidas e depois de 1 ano e meio nós tivemos acesso a essa documentação e pudemos também catalogá-las num primeiro momento. E também tivemos acesso à documentação da Câmara de Cantagalo. Seriam as atas. As atas, tem vários documentos lá, não só atas, até que se referem a cemitérios e tudo mais, as posturas municipais, enfim, é um acervo também muito importante. Então, nesse primeiro momento em que nós não tínhamos recursos nem aparelhagem suficiente para dar conta do tratamento e da digitalização desse valoroso acervo histórico, nós partimos para campo para quê? Para catalogar, para dimensionar, para saber o que havia e para saber em que condição estava esse material todo.
né? Então essa foi a primeira fase de trabalho do Centro de Memória. Foi uma fase há 5 anos atrás. E vocês levaram muito tempo para essa catalogação? Olha, aproximadamente 1 ano no que se refere à Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, hoje Santuário, e à Câmara. Agora, com relação ao cartório, demorou mais um pouco porque nós tivemos que entrar com um processo administrativo, né? Certo. E aí a segunda fase, depois dessa catalogação, a segunda fase seria a implantação dessa parte que vocês funcionam hoje no CEDES, que me parece estar ligado diretamente à Unirio, né? Exatamente. Aí o que acontece? De pronto, o pessoal da Unirio, né, abraçou a causa da criação de um centro de memória mais equipado em Cantagalo. Depois desse material catalogado, né? Exatamente, de colocar para eles assim a dimensão, né, desse material, não só a dimensão em termos de metragem, mas a dimensão histórica, da importância histórica desse material. E aí os professores da Unirio, os coordenadores da Unirio, eles começaram a agir muito eficientemente a favor do Centro de Memória, né? Com o apoio técnico deles, nós montamos o primeiro projeto apresentado no edital da FAPERJ, e aí esse projeto foi deferido, e em função do deferimento desse projeto, nós pudemos instrumentalizar o Centro de Memória com essa aparelhagem toda, a gente vê aqui que vocês depois vão poder, né, registrar, né, através de várias imagens e tudo mais, e também comprar material de consumo. Né? Porque o trabalho com a documentação exige todo um aparato, né? Um paramento especial que envolve máscaras especiais para lidar com aquele pó de 200 anos, né? Óculos, luvas, né? Um jaleco e tudo mais. Então, nós também pudemos comprar com esse primeiro recurso que veio da FAPERJ, esse material de consumo. E aí, aí vocês passam para essa fase da digitalização, né? Perfeito. Que vocês já têm os computadores, vocês compram uma máquina de scanner, né? Esse material, e a desinfecção do material também, né? Exato. E aí, uma nova fase do trabalho se estabeleceu. Nós chamamos os nossos amigos de Macaé, né, de um projeto muito interessante que tem lá, que se chama Macaé em Fontes Primárias, né, da nossa amiga Conceição Franco, que era tutora aqui na época do curso de História. Então, com o auxílio luxuoso desse pessoal de lá, nós começamos a capacitar as pessoas aqui no Centro de Memória para trabalhar efetivamente com essa documentação. E aí começou o trabalho de quê? De retirada. Nós não somos unidade custodiadora de documentos. Aqui não fica documento histórico algum, eles só passam por aqui. E aí o que acontece? Nós começamos através do estabelecimento de um acordo com, hoje, o Santuário do Santíssimo Sacramento de Cantagalo, nós começamos a retirar a documentação da igreja, trazer para cá e realizar os procedimentos técnicos necessários para higienização, conservação, digitalização e organização dessa documentação nos nossos computadores. E parece que você já concluiu no caso da igreja, No né? caso da igreja, do acervo do Santuário do Santíssimo Sacramento de Cantagalo, depois de 2 anos e meio de muita labuta, nós terminamos o trabalho, entregamos oficialmente, num ato simbólico, um HD móvel ao pároco, né, com todo o material digitalizado, e hoje a igreja, se quiser, ela não precisa manusear livro algum, documento algum histórico, que está tudo em cópia digital. Então isso representa também um fator de conservação. Não só porque o material sai daqui higienizado, mas também pelo fato deles não precisarem mais manusearem essa documentação. E um outro detalhe, o material sempre sai daqui com recomendações de conservação. A gente elaborou determinados passos e procedimentos, né? E a gente colocou isso num ofício. Então, quando a documentação sai daqui, sai acompanhada desse ofício, que são os passos de conservação para essa documentação durar mais de 200 anos.